Boa noite, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da semana passada, que consiste na assistência de enfermagem ao paciente ostomizado. Na semana passada, a gente explicou e conheceu qual a condição de um paciente ostomizado. Nós aprendemos nós conhecemos o termo, o significado de ostomizado, certo? Aprendemos a configuração do sufixo, do prefixo e do sufixo osto, ostoma, estoma, ostomia, né? Conhecemos também, falamos também sobre falamos também sobre o significado de osto ou esto, que são as mesmas palavras. Conhecemos o significado de tomia, que osto ou esto significa boca, tomia significa abertura, né? Então, conhecemos também os vários segmentos dessa abertura, que pode ser realizado a nível de bexiga, a nível de intestino delgado ou grosso, a nível de vias aéreas, certo? Então, conhecemos também o significado de um procedimento, de um paciente realizado em um paciente ostomizado, né? Que é aquele paciente que precisou passar por uma intervenção cirúrgica, tá? É um procedimento cirúrgico no qual consiste em fazer uma abertura no corpo, por que no corpo? Porque eu falei que pode ser em diversos segmentos dos órgãos e sistema do nosso corpo. Então, o procedimento consiste em uma abertura ou um caminho alternativo de comunicação do meio interno para o meio externo, para a saída de fezes ou urina, né? Se for a nível de intestino ou a nível de sistema urinário, bem como também auxilia na respiração ou na alimentação daqueles pacientes que não estão em condições de executar a respiração por vias normais ou não estão conseguindo se alimentar por vias normais. Então, essa abertura é chamada de estoma, como nós vimos nesse slide, certo? E esses procedimentos cirúrgicos geralmente são para tratamento de câncer, que podem gerar um estoma, ou para outros tipos de patologias ou outros tipos de necessidade que gere a finalidade da confecção de um estoma. Aqui a gente falou os significados, aqui a gente também falou na semana passada da classificação, que a gente já comentou também na introdução, tá? E eu vou frisar um pouquinho, porque a gente vai, a partir de agora, abordar cada tipo de estoma. Então, eu falei que ele pode ser confeccionado a nível do aparelho digestivo, né, que compreende os intestinos, né, o delgado e o grosso. Dando uma revisão rápida, porque a gente falou tudo isso na semana passada. O intestino delgado, ele se divide em jejuno e íleon, e o intestino grosso, ele se divide em cólons, o ascendente, transverso e descendente. Por isso que na atividade da semana passada eu pedi que vocês representassem em um desenho toda essa anatomia, principalmente dos intestinos, que são os procedimentos cirúrgicos de estoma mais utilizados. Então, os tipos de estoma são o digestivo, intestinal, urinário e respiratório. Então, nós vamos falar um pouquinho a cada momento, porque esse assunto é um pouco extenso. Então, a gente
vai falar um pouquinho em cada encontro, tá? A gente falou sobre as ostomias intestinais. Eu vou dar uma passada nos slides que a gente já comentou na semana passada, tá? Para não ficar repetitivo. Vimos também as regiões e os quadrantes abdominais, que é muito importante vocês estarem fazendo uma revisão dessas regiões, que vocês provavelmente já aprenderam em anatomia. Para quê? Para que vocês, na hora de fazer o exame físico, na hora de confeccionar uma evolução de enfermagem, vocês estarem descrevendo a localização desse estômago. Então, a gente vai dar seguimento da aula passada falando sobre a ileostomia, que consiste na exteriorização do íleo, né? Que a gente já falou sobre a divisão do intestino delgado, que consiste na exteriorização do íleo através da parede abdominal para eliminação de gases ou fezes, certo? Então, a ileostomia é realizada no intestino delgado, certo? Na apresentação dessas fezes, elas são líquidas, semilíquidas ou semipastosa, podendo variar em decorrência da alimentação. Por que elas são dessa forma? Porque essas fezes, quando se encontra no intestino delgado, ela ainda não passou por um processo de fermentação para que seja encaminhado para o intestino grosso para formar aquela consistência mais sólida, mais pastosa que a gente conhece, tá bom? Então, qual que é a localização de uma ileostomia? É realizado no quadrante, tá? A parede abdominal é dividida em 4, então, no quadrante inferior direito, tá? Do abdômen. A incisão, ela é feita de forma circular, aproximadamente de 2 centímetros, e a protusão de 3 a 4 centímetros da pele. Qual que é a protusão? É esse estomazinho aqui, ó, que a gente viu. Vocês observam que essa parte aqui está exteriorizada e de uma forma mais protusa. Então, essa protusão deve ser de 3 a 4 centímetros da pele, tá bom? Então, quais são as causas da ileostomia e a colostomia? Quais são as causas, quais são as patologias que podem levar à confecção de uma ileostomia ou colostomia? É o câncer coloretal, doença diverticular, doença inflamatória crônica, incontinência anal, colite isquêmica, papilose adenomatosa familiar, traumas e defeitos. Então, todas essas causas que comprometerem comprometerem a saída das fezes por via normal do intestino grosso ao reto e finalizando no ânus, tá? Então, patologias a nível de intestinos podem ser necessária a confecção de uma ileostomia ou uma colostomia, tá? Quais são as complicações? Elas podem ser precoce ou tardia, ou seja, elas podem acontecer logo em seguida da confecção da ileostomia ou em um tempo mais prolongado após a confecção desse estômago. Então, quais são as complicações precoces? Isquemia, né, que fica no local, sem oxigenação, que vocês observam aqui uma pele, essa pele aqui um pouco macerada, um pouco esbranquiçada, então significa que ocorre uma isquemia, falta de oxigênio nesse local, uma sepse por contato das fezes, pode gerar uma infecção, necrose, fístula, evisceração, hemorragia e retração. O que seria a retração? Essa parte aqui essa abertura, essa boca que foi realizada, né, pode retrair. Não vai perder essa característica protusa e esse tecido entrar, tá?
Quais são as complicações tardias? Estenose, que é a diminuição da luz dessa abertura. Prolapso, que seria a saída. No caso, essa protusão aqui seria alargada, seria aumentada, então ocorreria uma saída dessa protusão, tá? Perda hidroeletrolítica, vai perder essa hidratação, afecções cutâneas e hérnia para estomal, tá bom? Seria, como aqui a gente é chamado de estoma, herniar é sair. Então, esse estoma iria sair por toda essa parte aqui da borda. Essa protusão iria ficar um pouco maior. Quais são as características do efluente? Efluente são conteúdos, certo? São conteúdos que vai sair desse intestino, seja delgado e grosso, que a gente chama de efluente. Então, aqui nós temos essa tabela. De um lado temos o estoma e do outro lado temos os efluentes. Então, temos as características deste efluente de acordo com o local do estoma realizado. Então, se esse estoma for realizado for uma ileostomia, esse efluente tende a ser líquido, como eu já falei no início. Por quê? Porque ele ainda não passou pelo processo de fermentação no intestino grosso para adquirir aquela consistência pastosa. Se for uma colostomia a nível de colo ascendente, ela pode ser líquida a semilíquida. Se for uma colostomia a nível de colo transverso, ela pode ser semilíquida a pastosa e uma colostomia descendente pastosa e semiformada. Já uma sigmoidoscopia, que é uma ostomia na porção do sigmoide, as fezes ela já vai estar automaticamente formadas, né? Ela já vai estar com aquela característica que a gente já conhece. Então, a gente falou sobre a ostomia realizada no intestino delgado. A gente vai falar agora sobre um pouco sobre a colostomia, que é a ostomia realizada a nível de intestino grosso. Então, consiste na esterilização do intestino grosso, como eu já acabei de falar, através da parede abdominal para a eliminação de gases ou fezes. Por conta, qual é o conteúdo que existe no intestino grosso? Gases e fezes. Então, nós vamos aprender hoje, veremos a localização, que é variável por conta, né, das três porções do colo, ascendente, transverso e descendente. A incisão ela é circular, claro, de aproximadamente 3 centímetros. A protusão é de 3 a 4 centímetros da pele, para que essa protusão ela é intencional, para que na hora que for anexada a bolsa coletora tenha uma fixação melhor. A indicação de colostomia e ileostomia é seguida por câncer de colo e reto, retocolite, que é inflamação a nível de colo, ulcerativa, causando uma ferida, causando uma úlcera, doença de Crohn, que é uma doença do intestino, perfurações causadas por arma de fogo ou objeto perfuro cortante. Na colostomia terminal, qual é a vantagem? É um desvio completo uma das vantagens é o desvio completo do curso fecal, certo? Formato redondo do estômago, que é um tipo de colostomia, tendo esse formato redondo, não necessita de haste de sustentação da alça intestinal e pode ocorrer tanto no colo descendente e sigmoide. Já a colostomia em alça, qual é a vantagem? Ela é mais simples de execução, é rápida, deve-se escolher o segmento mais distal, ou seja, o mais distante, e ela tem como vantagem também que ela ocorre no colo transverso, tá? E sigmoide. Aqui a gente colocou uma imagem de alguns estomas, o que pode vir a surgir, né? Como a gente já falou, o prolapso,
a estenose, a hemorragia, tumores em volta desse estômago, dermatites. Nessa imagem, a gente consegue visualizar todo o processo de instalação da bolsa coletora, desde a mensuração do estômago ao recorte a esse recorte aqui, que é o local em que a bolsa será fixada em volta do estômago, certo? A fixação da bolsa, a aplicabilidade, a adesividade também, certo? Até a última imagem aqui, que está sendo mostrado por qual meio as fezes irá ser desprezada. Então, nessa imagem nós temos os materiais que é necessário para a troca da bolsa coletora, tá? E como proceder. Então, o que é que a gente vai precisar para trocar essa bolsa coletora? A placa adesiva, tá? É o material que a gente vai utilizar nesse momento. Placa adesiva, bolsa coletora, pinça para fechar a bolsa, medidor do estômago, tesoura com ponta arredondada, água e sabão para poder fazer a limpeza, tá? Ao redor, deixa eu passar aqui, para fazendo a limpeza, para estar retirando qualquer impureza, para poder estar fazendo asepsia, na hora da fixação, ela ocorrer uma boa fixação, tá? E que não fique nenhum tipo de resíduo para não gerar infecção. Então, e como proceder? Como é que é realizada a troca dessa bolsa? Retire delicadamente a placa no banho ou com a ajuda de um pano umedecido, tá? É uma placa que fica rente à pele para que seja fixada a bolsa coletora, tá? Limpe e seque bem a pele ao redor do estômago. Utilize o medidor do estômago, como a gente já falou, que é esse aqui, medidor, tá? Utilize o medidor de estômago para saber o tamanho exato do seu estômago. Desenhe o molde do estômago no verso da placa. Não deixe a abertura da placa muito maior que o estômago, tá? Ó, se você tem um estômago, se o paciente tem um estômago desse tamanho, eu não iria cortar desse tamanho. Por quê? Porque o meu estômago vai estar aqui centralizado e eu vou ter toda essa área em volta desprotegida, claro, em contato com as fezes, podendo causar uma fístula, uma infecção, uma úlcera, né, por estar em contato com essas fezes, a pele em contato com essas fezes. Recorte a placa, retire o papel do verso da placa, coloque a placa sobre a pele, realizando movimentos circulares para facilitar a fixação, tá? Dobre a abertura da bolsa ao redor da pinça de fechamento e fecha, que é essa parte daqui dessa imagem, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a esofagostomia, mas para não ficar um vídeo um pouco extenso e não complicar, não ofertar muito conteúdo para vocês, eu vou deixar essa parte desse estômago para o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? E a gente vai poder estar tirando dúvidas nos nossos plantões das aulas que já ocorre toda semana, tá ok? Obrigada e boa noite.